Indo então na pasteurização, agora que eu já expliquei para vocês que é um tratamento térmico, então vamos para o conceito legal da pasteurização. Vamos ler o conceito juntos aqui. Entende-se por pasteurização o emprego conveniente do calor com o fim de destruir totalmente a flora microbiana, aliás, desculpa, patogênica, que é o mais importante, tá? Não é a destruição de outro tipo de flora, mas é a flora patogênica, sem que haja alterações na constituição física e do equilíbrio do leite, sem prejuízo aos seus elementos bioquímicos, como suas propriedades organolépticas. Tá? Isso é o que diz lá na legislação do RISPOA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ainda de 1952 e válida até os dias atuais. Em resumo, a pasteurização visa eliminar micro-organismos patogênicos, sem com que isso afete os elementos bioquímicos. O que seriam esses elementos bioquímicos? Na verdade, os nutrientes, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, o mineral, principalmente o cálcio e assim por diante. Ou seja, o calor tem que ser empregado a nível de eliminar os micro-organismos patogênicos, esses sim, todos, eliminação total de patógenos, mas que não afete a composição nutricional do leite. Ainda dentro desse conceito, em leite se utiliza dois tipos de pasteurização. Uma que é chamada pasteurização lenta e outra que é chamada de pasteurização rápida. O que seria a pasteurização lenta ou ALTH? Tá? Lenta ou LTH, que vem do inglês de low temperature, tá? De baixa temperatura, que também pode ser chamada de baixa pasteurização. Consiste no aquecimento do leite a temperatura de 62 graus até 65 por 30 minutos. Percebam aqui o tempo, 30 minutos. A pasteurização lenta, em resumo, ela é o aquecimento do leite na região de 62 até 65 graus em 30 minutos. Reparem que a temperatura é baixa, o tempo aqui é longo. Lembrados que eu falei que a pasteurização, no slide anterior, é uma combinação do binômio de tempo versus temperatura. Aqui temos o exemplo real, ó, 62 graus ou 65 por 30 minutos. Reparem que será bem diferente do nosso próximo exemplo aqui, tá? Reparem que será totalmente diferente. O que é essa diferença aqui? A pasteurização contrária, que é a pasteurização rápida, tá? Que vem do inglês HTST, High Temperature and Short Time, tá? Alta temperatura em baixo tempo, tá? Ela consiste no aquecimento do leite numa temperatura de 72 até 75 graus durante um tempo de 15 a 20 segundos apenas. Reparem, eu vou grifar aqui e vou pôr em vermelho, que a pasteurização rápida nada mais é que uma temperatura maior do que a lenta num tempo menor, ou seja, alta temperatura em baixo tempo. A pasteurização rápida, e por isso que ela leva esse nome também, pasteurização rápida, justamente porque ela é rápida. Ela é uma operação unitária rápida para os grandes volumes de produção. Imaginem o seguinte, um laticínio que produza 100 mil litros de leite por dia. Ele não pode trabalhar com pasteurização lenta, porque imaginem o quanto de panelas
ou o quanto de tachos teria que existir nessa indústria para manter aquecido por 30 minutos. É totalmente inviável. No entanto, a pasteurização rápida produz o mesmo efeito, porém em fluxo contínuo. O leite entra no equipamento, que eu já vou mostrar, e ele permanece apenas 15, 20 segundos. É rápido. Entra leite cru, sai leite pasteurizado. Entre 15 a 20 segundos, ou seja, rápido. É um processo para grandes volumes. Só não é apenas a questão do tempo. Existe a temperatura que é maior. Repare, na pasteurização lenta, 62 a 65, na pasteurização rápida, 72 a 75. São 10 graus Celsius a mais. Essa elevação de 10 graus Celsius, num tempo menor, produz o mesmo efeito em ambos os processos. Só que se ganha em tempo. Então, em resumo, até porque depois vai aparecer para que vocês respondam uma questão, qual é o binômio de tempo e temperatura da pasteurização lenta? 62 a 65 por 30 minutos. Qual é o binômio de tempo e temperatura da pasteurização rápida? 72 a 75 graus durante 15 a 20 segundos. Muda muito o tempo. Se eu fosse, e essa pergunta também será feita lá atrás para vocês, qual dos dois processos é melhor para o leite? A resposta é tanto faz. Os dois processos têm o mesmo efeito sobre a morte dos micro-organismos. O processo A, ele reduz 99% dos micro-organismos. O processo B reduz os mesmos 99% dos micro-organismos. Em termos de eliminação de micro-organismos, os dois processos são exatamente iguais. O que muda é o tempo. Numa indústria pequena ou lá no pequeno produtor rural, imaginem um produtor rural que tem 30 litros de leite por dia para fazer queijo. Ele faz 3 quilos de queijo por dia. Não há a necessidade e nem viabilidade econômica de ele adquirir um pasteurizador rápido. Portanto, um tacho, uma panela de 30 litros e um fogão e um termômetro resolve a situação dele. Porém, isso não se aplica, logicamente, a uma indústria que talvez produza 300 mil litros de leite por dia. Lembrando que uma grande indústria de leite, por exemplo, pode processar até 500 mil litros de leite por dia. É o que acontece em laticínios da região de Minas Gerais. Claro que eu usei um exemplo do estado com maior produção de leite no Brasil, que é Minas Gerais. Mas aqui na cidade, por exemplo, a Lactalis produz, na época de alto volume, de alta produtividade, até 110 mil litros de leite por dia. A indústria tem capacidade de produção de 150 mil litros de leite por dia. No entanto, produz por volta de 120 mil litros de leite por dia.